Boa noite, irmãos. Graças a Deus temos mais uma vez a oportunidade de estudarmos a sua palavra. É mais um momento para nos reunirmos. Reúna, portanto, os seus para que nós possamos estudar a Escritura mais uma vez, meditar na palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque mais uma vez podemos nos congregar para podermos ouvir a Tua palavra e aprender dela. Agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Rogamos ao Senhor que esteja concedendo a Tua misericórdia nas nossas vidas e que o Senhor esteja dando-nos o entendimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja iluminando a nossa mente e o nosso coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos entoar o cântico Tu és soberano. O assunto que nós vamos abordar hoje é a providência de Deus e a responsabilidade humana. Este é um assunto que gera muitas especulações, há muita dificuldade em relação a este assunto, mas nós queremos tomar um texto para que possamos aprender
a partir dele sobre este fato. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 27, os versos 21 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, de 21 a 25. Diz assim a Escritura: Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Apenas até este verso, o texto é um relato mais longo, mas ele traz algumas informações que são muito importantes para nós. Geralmente, quando nós abordamos esse assunto, as pessoas levantam a pergunta: se Deus governa todas as coisas, de que adianta eu fazer algo? Há muita incompreensão sobre este assunto e muitas pessoas acabam se equivocando quando olham especialmente para a soberania de Deus, para a sua soberania na salvação das pessoas. Muitas pessoas acabam se equivocando. E Spurgeon faz uma declaração muito significativa no seu sermão sobre a eleição. Ele diz assim: Meus amigos, não concebam a ideia de que, mediante algum decreto baixado nas negras eras da eternidade, as almas de vocês possam receber a salvação, a menos que confiem em Cristo. Não se acomodem imaginando que poderão ser salvos sem fé e sem santidade. É por isso que algumas pessoas, muitas vezes, não entendendo a própria questão da eleição, acham que se estão eleitas, então elas devem se acomodar, não precisam se preocupar com mais nada. É um equívoco se pensar assim. Por isso que Spurgeon, ele continua dizendo: não façam da eleição uma espécie de almofada sobre a qual vocês podem ficar dormindo, porque se assim fizerem, vocês estarão perdidos. Esta é a declaração de Spurgeon. Por isso, é muito importante olharmos para este texto, porque ele pode nos esclarecer diante dessa questão da soberania de Deus, como Deus governa todas as coisas, como Deus conduz todas as coisas, segundo a sua vontade. A providência de Deus é o governo e a preservação de todas as coisas. Deus, depois de ter criado todas as coisas, agora Ele preserva todas as coisas e governa todas as coisas. Dirige, portanto, todas as coisas para um propósito final, e é o seu propósito que é um propósito bom. Por isso, diante desta situação, esse texto, ele traz para nós alguns ensinos que são muito importantes. É preciso que nós tenhamos a ideia do que está acontecendo. Paulo está sendo levado como prisioneiro
num navio para Roma, e então acontece uma grande tempestade e naquela situação as pessoas têm que jogar a carga do navio fora para poderem se salvar, e mesmo assim ainda estão aflitivas. E então o anjo do Senhor diz para Paulo que ele não deveria temer, porque ele iria para Roma e todas aquelas pessoas que estavam no navio iriam se salvar. Então nós estamos exatamente diante de um decreto. Deus havia decretado que Paulo iria para Roma. Isto quer dizer que isto iria acontecer. Isso iria acontecer de que maneira? Isso iria acontecer de qualquer forma? Deus decreta fins como decreta os meios para se alcançar os fins. É por isso que às vezes as pessoas acabam se equivocando na compreensão em relação à eleição. Então, Deus elege, mas Deus também decreta os meios para que os eleitos sejam salvos. Então, diante de tudo isso, nós podemos compreender, através deste texto, algumas coisas que, obviamente, podem nos ajudar diante de toda esta situação. Às vezes, diante do problema da eleição, algumas pessoas dizem assim: bom, se eu criei em Cristo e vivia toda a minha vida baseado nesta fé, e se eu não estiver eleito? Obviamente há um equívoco nesta declaração, porque se alguém de fato crê em Cristo, é porque é dos eleitos. Por outro lado, há aqueles que dizem assim: se eu for eleito, então eu não preciso me preocupar, porque uma hora eu vou ser salvo de qualquer maneira. Deus não salva ninguém de qualquer maneira. Deus tem propósito em todas as coisas. E esse texto, portanto, ele nos mostra a atitude de Paulo em face desta situação. Quando Paulo recebe a mensagem do anjo, ele poderia então pensar o seguinte: bom, se eu vou ser levado para Roma e se nós vamos nos salvar, não precisa fazer mais nada. Vamos deixar o barco correr. Mas nós podemos perceber a atitude de Paulo em face de toda essa situação. O exemplo de Paulo mostra que nós somos responsáveis, as nossas ações, elas são responsáveis, são de responsabilidade nossa. Por isso que, quando você lê a Escritura, você vai constatar que os homens são condenados pelos seus pecados. Eles são condenados por causa daquilo que fazem. Portanto, soberania de Deus e responsabilidade humana devem ser vistas como faces de uma mesma moeda. Isto é, elas não devem ser concorrentes, porque, na verdade, uma coisa e a outra, as duas atuam igualmente. Por isso, nós podemos verificar algumas coisas que nós temos neste texto que nós lemos. A primeira delas é que a providência de Deus não retira a nossa capacidade de pensar, avaliar a situação. O que nós temos neste texto? Nós vamos ler os versos 30 e 31 para percebermos um fato que é muito interessante. Diz assim: procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Veja bem a atitude de Paulo aqui. Paulo não havia recebido a palavra de Deus de que ele iria se salvar e que todas as pessoas que estavam ali iriam se salvar. É isso que nós temos naquela declaração. Mas agora,
Paulo faz uma afirmação que parece contrariar aquilo que foi a mensagem que ele recebeu. Então, os marinheiros, quando percebem a tempestade, há vários dias que o barco estava à deriva e, portanto, ao perceberem, terem a percepção de que possivelmente estavam se aproximando de uma praia, então os marinheiros pensaram em lançar o bote salva-vidas e eles se salvarem. Esta era a ideia deles. E Paulo percebe a manobra dos marinheiros. Então, volta-se para o centurião e diz: olha, se os marinheiros deixarem o barco, vocês não se salvarão. É porque, na verdade, eles eram experientes e tinham conhecimento técnico e poderiam ajudar outras pessoas no seu salvamento. Então, Paulo entende aquela situação, entende aquele momento. E os soldados, portanto, cortam a corda do barco. E os marinheiros, portanto, permanecem no navio. O que nós vemos aqui? Nós vemos exatamente o entendimento disso. Paulo não deixou de pensar, Paulo não deixou de analisar a situação, Paulo não deixou de avaliar o que estava acontecendo em face do decreto de Deus. Ele não coloca diante de si o decreto como sendo alguma coisa que vai acontecer sem outros meios. E é isso que nós precisamos compreender. Muitas vezes nós queremos falar acerca destas questões e esquecemos-nos exatamente que Deus decreta, portanto, os meios. E Paulo entendeu isso. Portanto, ao analisar aquela situação naquele momento, então Paulo faz uma afirmação, não desconfiando daquilo que Deus havia dito, mas, na verdade, compreendendo que estes meios eram meios necessários para a salvação. E é isso que algumas pessoas não entendem. Portanto, nós não podemos, ao declararmos que cremos na predestinação, esquecermos de outras coisas, como diz Spurgeon, porque ninguém é salvo sem a fé em Cristo. É preciso crer em Cristo. O eleito, enquanto não crê em Cristo, ele está também perdido. Ele só é salvo depois que ele crê em Cristo. Este foi o meio que Deus estabeleceu. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho e a garantia é por causa do decreto de Deus em relação à salvação. Por isso, nós não podemos deixar em face da providência de Deus pensarmos na nossa responsabilidade no momento em que nós nos encontramos. Nós temos a nossa responsabilidade. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas sofro por causa dos eleitos. Exatamente falando acerca de todo o seu sofrimento e de toda a situação. E ele diz: para que eles também sejam salvos, para que eles venham a crer, portanto, em Cristo e serem salvos. Por isso, nós podemos entender que a providência de Deus não retira a nossa responsabilidade. O fato de Paulo avaliar aquela situação e entender que aquela medida era uma medida necessária, mostra como Paulo estava entendendo o decreto de Deus. Isto é, há o decreto de Deus, mas aquilo que é de nossa responsabilidade fazer, nós precisamos fazer. Mas ainda nós temos um outro fato. Além de a providência não retirar a nossa capacidade de pensar, a providência não retira a nossa capacidade de agir. É por isso que nós somos responsáveis. Os homens são condenados pelos seus pecados. Deus, na verdade, conduz todas as coisas para o seu propósito, mas a ação é uma ação nossa. Por isso,
nós podemos ver neste texto aquilo que Paulo também fez. Se você observar os versos 33 e 34, nós podemos ver a atitude de Paulo. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E aí o texto segue dizendo que ele toma um pão, ele dá graças a Deus e ele começou a comer. Ele foi o primeiro a comer depois que ele falou isso. Como nós podemos entender aqui esta atitude de Paulo? Haviam passado 14 dias diante daquela situação da tempestade e as pessoas estavam sem comer. Como essas pessoas iriam se salvar sem se alimentarem? Elas precisariam se alimentar. Então Paulo, ele faz mais uma vez uma declaração que é muito importante nós observarmos aqui. Ele diz que eles precisavam se alimentar porque disso depende a vossa segurança. Ora, a segurança depende do pão ou depende de Deus? Deus estabeleceu, e este é um princípio. O alimento, ele é necessário, ele é um meio fundamental para que nós nos nutramos e sejamos fortalecidos. Então, Deus decretou a salvação. Deus decretou que todos aqueles que estavam naquele navio iriam se salvar. E agora, Paulo dá um exemplo para todos quantos estão ali. Ele toma um pedaço de pão e ele o come. Paulo entende, portanto, que isto era necessário. Deus poderia agir de uma outra maneira, de uma forma sobrenatural? Poderia no livramento, na salvação. Mas ele não dispensa também os aspectos ordinários. E então Paulo entende também essa questão, compreende essa questão. E a atitude de Paulo não é nada incoerente com o decreto de Deus. Ele não está em oposição ao decreto que Deus havia dado, de que todos haveriam de se salvar naquele navio. Eles deveriam entender, portanto, que era necessário aquela ação para que eles pudessem se salvar. Era isso que eles precisavam entender. É interessante quando nós olhamos para a Escritura, em que há sempre uma responsabilidade da ação humana. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a declaração do apóstolo Pedro falando acerca da morte de Jesus. Ele diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então, Pedro, quando faz o seu discurso lá em Jerusalém, quando da descida do Espírito Santo no Pentecostes, então ele diz que os judeus mataram a Jesus por mãos de iníquos. Mas Deus havia determinado isto. Isto haveria de acontecer. Então o decreto de Deus não isenta a responsabilidade das ações de cada um. Os judeus poderiam dizer que não mataram Jesus. Quem matou foram os romanos. Mas aqui Pedro deixa bem claro que quando eles fizeram a escolha de Barrabás em lugar de Jesus, eles se tornaram culpados, portanto, da morte de Jesus. A ação deles é uma ação que levou a Deus realizar o seu propósito, que seria a morte de Cristo para a nossa redenção, mas as ações deles, eles são responsáveis por suas ações. Por isso,
quando alguém rejeita o Evangelho, quando alguém rejeita a mensagem do Evangelho, ele se torna responsável, ele é responsabilizado. Portanto, você precisa compreender hoje que é exatamente o fato de você crer em Cristo. Você precisa reconhecer os seus pecados e crer na obra de Cristo para a sua salvação. A eleição é alguma coisa que é reservada somente a Deus. Mas, como diz Spurgeon, a eleição ela é uma doutrina que deve fazer com que cada um de nós clame pela misericórdia de Deus, que nós devemos buscá-lo. É assim, portanto, a orientação da Escritura, porque é crendo em Cristo que nós somos salvos. Obviamente, aqueles que crerem é porque são eleitos, mas o princípio básico é exatamente esse. Quando Paulo diz para aquelas pessoas que estavam no barco que a segurança delas dependia de comer o pão, é porque aquele era o meio estabelecido por Deus para se alcançar o fim. Então, o meio estabelecido por Deus para a nossa salvação é através de Cristo. Por isso, aqueles que creem em Cristo precisam também pensar no fato de que a eleição, ela é o princípio da nossa salvação. Aqueles que são eleitos, diz a Escritura, que eles precisam viver em santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqueles que são eleitos, além de crer em Cristo, eles devem buscar uma vida de santificação. Portanto, se a doutrina da eleição nos leva à inatividade, é porque nós não compreendemos isto. Calvino, diante disso, ele diz: Deus não outorga seu poder aos seus fiéis, a fim de que eles se entreguem à ociosidade e à negligência, eliminando os meios ou se precipitando na inércia, na falta de ação. Então, não podemos entender que a doutrina da eleição deve nos levar a esse tipo de atitude. De fato, a Escritura fala sobre a eleição e é preciso que nós clamemos a Deus por sua misericórdia. É isso que nós devemos fazer. O terceiro aspecto que nós temos e que nós podemos encontrar nesse texto é que a nossa responsabilidade é confiar na providência. É muito interessante isso na vida de Paulo. A confiança na providência é a segurança de que Deus está no controle, está conduzindo todas as coisas. A primeira coisa que nós podemos perceber é a partir da própria declaração do anjo. O anjo diz para Paulo: Paulo, não temas. Diante, portanto, da providência do Senhor, todo temor deve ser retirado do nosso coração. Não há receio. É o que acontece, portanto, na vida de Paulo. Quando começam a acontecer os problemas, o navio começa a enfrentar a tempestade, então depois disso Paulo, ele diz, era melhor termos ficado em Creta. E Paulo havia alertado para esta situação. Interessante que ele havia dito anteriormente que isso seria melhor pela experiência que ele tinha. Ele estava entendendo que aquele não era o melhor momento para que o navio partisse de Creta. Mas ele não foi ouvido, o comandante não o ouviu, também o centurião não o ouviu, ninguém lhe deu ouvido. Mas diante disso, ele está seguro do propósito de Deus, ele está seguro de que Deus vai conduzi-lo, portanto, para Roma. Deus havia determinado isso. Como isso é importante para nós, esta confiança na providência de Deus.
nós devemos estar seguros não por nós mesmos. Diz a Escritura que a nossa perseverança, ela vem de Deus, é Deus quem nos dá todas as coisas. Portanto, olhar para a providência de Deus deve trazer grande segurança e conforto ao coração dos crentes. Nós devemos ser sustentados exatamente com este fato. Ainda acontece uma outra realidade, é que diante da iminente destruição do navio, os soldados têm uma ideia. Eles chegam a dizer ao centurião para que os presos fossem mortos. No verso de número 42, o parecer dos soldados era de que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Os soldados ainda tiveram uma preocupação diante desta situação. Qual é o relatório que nós vamos dar de tudo isso que aconteceu? Nós vamos dar um relatório de que nós perdemos alguns presos? Então vamos eliminar todos os presos. Mas diz-nos o texto que o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu que os outros também fossem mortos. Veja como a providência de Deus estava atuando em meio a toda esta situação. Paulo, portanto, o fato de o centurião ter preservar-lhe a vida, fez com que os outros presos e também os outros companheiros de Paulo não fossem mortos pelos soldados. A confiança na providência deve fazer com que nós estejamos completamente descansados diante daquelas coisas que estão fora do nosso alcance. E existem muitas coisas que estão fora do nosso alcance. Mas a providência de Deus, ela abarca todas as coisas. Ela conduz todas as coisas. Uma experiência bem apropriada que nós encontramos no Antigo Testamento é a leitura que José faz de tudo o que aconteceu na sua vida. Ele entendeu que a providência de Deus conduziu todas as coisas. Conduziu os males do seu irmão, conduziu os problemas que ele enfrentou na casa de Potifar, na prisão, tanta aflição, porque Deus queria preservar a vida do seu povo. Portanto, entender que Deus conduz e dirige todas as coisas deve trazer segurança ao nosso coração. Nós devemos, portanto, descansar na providência, confiar na providência e fazer tudo o que nós precisamos fazer, porque Deus está conduzindo todas as coisas e nós somos responsáveis pelas nossas ações. Concluindo, a providência de Deus não pode nos levar à negligência nem à indolência. Um conceito de providência de Deus que nos leva à indolência ou à negligência é uma incompreensão da providência. Todas as vezes que o nosso entendimento for levado à comodidade, à preguiça ou alguma inatividade, então nós não tivemos uma compreensão da providência de Deus na nossa vida. Que nós nesta noite possamos aprender com o que acontece na vida de Paulo, diante daquilo que Deus havia determinado para a sua vida. Ele não fica inativo em momento algum e nem entende que está dando ou prestando algum auxílio para que Deus cumpra o seu propósito. Esse não é também o entendimento correto em relação à providência de Deus, mas é entendermos que diante de quaisquer situações nós somos responsáveis. A providência de Deus e a nossa responsabilidade devem, portanto, caminhar juntas. Nós não podemos eliminar nenhuma coisa
e nem outra. Que você possa reconhecer nessa noite a sua responsabilidade, a responsabilidade que você tem em relação a todas as suas ações e todas as suas decisões. E que, portanto, você possa refletir sobre isso e arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para o Senhor Jesus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele pode alcançar a sua vida e salvá-lo. Vamos entoar o hino de número 218, Vontade Soberana. Tua vontade faz, ó Senhor. Eu sou feitura, tu és autor. Molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do teu querer. Tua vontade faz, ó meu Deus. Sonda e corrige os passos meus. Torna-me santo, porque tu és. Ouve os meus sonos, eis-me a teus pés. Tua vontade faz, ó meu Pai, por ela o crente vive e não cai. Guia minha vida com tua luz, poder e graça, dá-me Jesus. Tua vontade quero na vida realizar. Vive e triunfa, domina enfim, reina supremo, Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor a instrução da Tua Palavra, especialmente sobre este assunto que gera tanta dificuldade para muitas pessoas. Tá, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor conduz todas as coisas para o propósito que o Senhor tem, que este propósito é bom. Que o Senhor esteja abençoando para que todos aqueles que estão ouvindo a Tua Palavra possam reconhecer a responsabilidade que têm diante do Senhor e que seus corações possam ser quebrantados e que eles possam se voltar para o Senhor em arrependimento e fé. Dá também que nós, que já cremos em Cristo, possamos entender esta questão da salvação e que não venhamos a ser indolentes e entendermos que é necessário que nós estejamos vivendo em santificação. Abençoe ricamente as nossas vidas. É a nossa oração agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.